E aí galera, tudo certo? Pessoal, o lance é o seguinte, eu pensei bastante se eu ia fazer o vídeo de hoje, né? Mas eu acabei por decidir fazer porque é uma coisa que teve uma grande importância em algum momento da minha vida e eu achei que seria interessante fazer esse vídeo aqui, tá? Bom, eu imagino que a maioria de vocês sabem, mas Akira Toriyama, simplesmente um dos mangakas mais importantes da história, faleceu no dia 1º de março, mas porém as notícias só chegaram ao público agora no dia 1º. Akira Toriyama, galera, é simplesmente um cara com uma importância gigantesca, é simplesmente uma das figuras mais importantes da história do entretenimento. E ele criou simplesmente Dragon Ball, que eu imagino que fez parte da infância de muitos de vocês e fez parte da minha infância também. Eu queria contar um pouco da influência do Dragon Ball na minha vida de uma forma geral, né, que é um desenho, um anime que eu era apaixonado na minha adolescência. Inclusive, eu gostava tanto de Dragon Ball na adolescência que por alguns anos eu tive uma tendência a gostar de desenho, né? Eu gostava de desenhar os personagens do Dragon Ball. Eu imagino que muita gente aí vai se identificar com isso, né? Eu imagino que várias pessoas antigamente gostavam de desenhar por causa do Dragon Ball e eu gostava bastante, né? Eu assisti muito Dragon Ball na minha adolescência, né? E eu gostava bastante. Eu sou daquela época que Dragon Ball passava na Band ainda, eu não sei quantas pessoas aqui do canal são dessa época também, né? E eu acompanhei lá na época a saga do Freeza e do Cell, que passou na Band, né? E era uma coisa simplesmente insana. E aí depois o Dragon Ball ele foi comprado pela Rede Globo, né? E começou a passar na Globo a partir da saga do Majin Buu. A Globo anunciou de uma forma bem forte na época, né? Que ia passar Dragon Ball na Globo. E eu gostava muito, né, galera? Eu gostava bastante. Mas para além do Dragon Ball, né? O Akira Toriyama, ele era influente em outros jogos, né? Ele foi responsável por fazer a parte de desenho, pelo menos até onde eu sei, da série Chrono Trigger. Ele tem influências em outras histórias e tal. O cara é simplesmente um monstro, né, galera? O Goku é um dos personagens mais fortes de toda a indústria. Eu queria falar um pouquinho de Dragon Ball aqui no canal, tá, galera? Vai ser mais um vídeo nostálgico, né? Falando sobre Dragon Ball, sobre quando passava Dragon Ball e tal. Eu assisti mais o Dragon Ball Z. Eu lembro que a saga do Freeza, né? Ela impactou muito porque o Freeza era um vilão, assim, absurdo. Na minha opinião, hoje em dia, ele é o melhor vilão do Dragon Ball. Lembrando que eu não assisti o Super, né? Eu assisti só o Z e o GT e tal. E eu acho que o Freeza é o vilão mais foda de toda a saga, né? Ele é um vilão simplesmente assustador, né? Eu gostava também daquela cena que o Gohan vira Super Saiyajin 2, que pra mim também é um dos momentos mais fortes do anime. Eu tô meio na dúvida ainda, mas eu acho que é uma das minhas cenas favoritas, que é simplesmente insano, né? Que o Cell vai lá e pisa no Android 16 e aí o Gohan, né? Ele simplesmente se enfurece. O nome do episódio era Gohan se enfurece. Eu lembro que foi um negócio muito insano, porque quando o Gohan, ele virou Super Saiyajin 2, eu fiquei esperando o outro dia, né? Pra assistir, pra ver o que ia acontecer. E o Gohan simplesmente deu uma surra monumental no Cell. Eu não esqueço mais esse episódio do Dragon Ball. Ele me marcou demais. É uma cena simplesmente absurda. O Dragon Ball GT eu acabei assistindo muito pouco, né? Eu lembro que eu fiquei muito triste na época porque o meu horário de escola não deixava eu assistir o Dragon Ball GT do jeito que eu queria, então eu acabei perdendo um monte de episódio do Dragon Ball GT, né? Eu lembro que eu até brincava, falava assim, mano, não tinha que ter escola na hora do Dragon Ball, tá ligado? Dragon Ball é Dragon Ball, mano. E até hoje eu acabei não assistindo Dragon Ball GT, né? Lembro das aberturas. As aberturas, de vez em quando, até hoje eu dou uma olhada nelas, né? Todas as aberturas do Dragon Ball. Tanto a do Dragon Ball clássico, né? Mas pra mim a mais nostálgica são as duas do Dragon Ball Z e a do GT, né? A do Dragon Ball Z, que é aquela não importa o que aconteça, né? É aquela xalá, exalá. E tem a música do posso pressentir o perigo e o caos e ninguém agora vai me amedrontar. Que é a música que passava na TV Globinho, que é a música do Dragon Ball da Rede Globo, que, nossa, chega a me dar essa música me transporta pra aquela época de um jeito absurdo, mano. Porque eu lembro que eu adorava ver essa abertura, porque eu sabia que ia começar Dragon Ball. Era um negócio muito louco. E o Dragon Ball GT também, com a Sorriso Resplandecente, que é considerada por muitos a melhor música do Dragon Ball, né? E na época, galera, eu lembro também que eu comprava muitas revistas de anime. Eu acho que algumas pessoas aí talvez vão lembrar, mas antigamente não tinha internet pra você se informar sobre as coisas, né? Então eu me informava sobre Dragon Ball pelas revistas, e tinha uma revista que ficou bastante conhecida aqui no Brasil, que era a revista Ultra Jovem. E nessa revista tinha muita informação do Dragon Ball antes dele chegar a passar na televisão. Antigamente as coisas demoravam bastante pra chegar no Brasil, né, galera? E não é hoje que a gente tem acesso à internet, que é tudo muito rápido. Então acontece no Japão, já acontece aqui, né? Então lá demorava
demorava. O Dragon Ball passou no Japão e, tipo, 5 anos depois vinha passar no Brasil. Então, antes do Dragon Ball passar no Brasil, já tinha nas revistas e tal. Muito triste, né, galera? Ele tinha muito trabalho a desenvolver ainda. Eu acho que Dragon Ball ainda tinha muita coisa a ser apresentada pelo Akira Toriyama, né? Ele foi embora relativamente cedo. Imagino eu que ele já deve ter deixado alguma conclusão pro Dragon Ball, ou talvez não, né? Porque meio cedo pra ele se ir, né, e tal. Bom, é difícil saber se ele vai deixar uma conclusão pro Dragon Ball, mas esperamos que sim, né? O Dragon Ball Super, eu tentei assistir, comecei a assistir ele pela Cartoon Network, né? Na época que passou lá, que eles estavam começando a dublar o Dragon Ball Super. Só que eles pararam os episódios dublados, começaram a repetir, daí eu acabei parando de assistir. E eu fui atrás de assistir e era meio difícil assistir, né? Você tinha que baixar da internet e tal. Eu gosto de assistir hoje sem ficar caçando na internet pra baixar, né? Eu gosto de baixar, gosto de assistir em streaming. E o Dragon Ball Super não tinha lugar nenhum pra assistir, mas eu pretendo consertar isso, né? Galera, muito triste, né? Simplesmente uma das figuras mais importantes do entretenimento de uma forma geral. Akira Toriyama é um cara simplesmente de uma importância gigante. É um dos caras mais importantes aí da história dos animes. E é muito triste saber que ele partiu, né? O mundo dos animes, dos mangás. E é muito louco, né, galera? Porque vários criadores aí morreram nos últimos anos, né? Morreu o criador do Berserk, né? Do mangá Berserk, apesar de eu não ter acompanhado também, é um cara muito importante, né? Teve o criador do Yu-Gi-Oh! Também, que acabou partindo e tal. Fora, né, dos animes, né? Um outro que é muito importante também foi o do Bob Esponja, né? O criador do Bob Esponja, que também faleceu há uns anos atrás aí. E é muito louco, né? O criador do Naruto, inclusive, ele chegou a mandar uma carta que ficou pública aí sobre o Akira Toriyama, né? Eles chegaram a se conhecer e tal. Muito louco. Bem triste, né, galera? Muito triste. Akira Toriyama, simplesmente um dos caras mais influentes da história do entretenimento. Tem um vídeo na internet rolando que o cara simplesmente conseguiu parar um público de não sei se é um país ou uma cidade lá pra assistir um episódio do Dragon Ball Super. O cara é simplesmente gigante, né, mano? E, nossa, eu gosto demais de Dragon Ball. Todos os personagens são espetaculares, né? Principalmente o Goku. Eu gosto muito do Goku, do Vegeta, do Gohan, de todos os personagens, né? Sou muito fã, né? Sempre gostei demais das lutas do Dragon Ball, né? Apesar de que as lutas do Dragon Ball, elas não têm escala, né? Os personagens são simplesmente muito poderosos. Eles são simplesmente surreais. Gostava do jogo do Dragon Ball Budokai Tenkaichi, né? E surreal, né, mano? Surreal. Bem triste. Partiu cedo o cara e não tem como não ficar meio chateado, né, galera? Com a morte de um cara tão importante, né? Por mais que quando eu cresci eu acabei me distanciando um pouco de animes e de Dragon Ball e tal, de uma forma geral, a influência que esse anime teve na minha vida foi simplesmente gigantesca, né? Foi um negócio simplesmente surreal. Fez parte da minha história de vida, né? Eu desenhava muito por causa do anime Dragon Ball. Eu infelizmente não consegui encontrar nenhum desenho aqui pra mostrar pra vocês, né, galera? A minha pasta de desenhos antiga pra caramba, ela não tá comigo aqui, né? Ela tá em outra casa. Eu tinha tirado uma foto de um desenho pra postar e tal, mas eu acabei não encontrando. Mas enfim, muito louco, né? É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. E muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais.